Do eleitorado no Brasil, aqui em Santa Catarina, quem vai às urnas? Isso, claro, influencia muito nas estratégias de cada candidato. Na reportagem, o Roberto volta para opinar. As mulheres catarinenses em maioria no processo político de 2024. Esse é um dos destaques do perfil do eleitorado do estado, que chega a 5.640.659 pessoas aptas a votarem nas eleições municipais. Um crescimento de 8,35% em relação à última eleição para prefeitos e vereadores em 2020. Desses, 2.926.691 são mulheres, representando 52% do total de eleitores. Números expressivos, porém sem refletir na realidade de representação política. É o que explica esse cientista político. Esse dado nos impressiona e é bastante positivo, né? Nós temos aqui ainda insistir numa ideia de ter mais representantes mulheres, né? Ainda proporcionalmente, ainda é muito pouco pelo perfil do eleitorado. Ainda é muito pouco. Nós ainda não temos dado a possibilidade das mulheres darem acesso reais às candidaturas, né? Elas participam, elas hoje têm um gasto de campanha próprio para elas, mas isso ainda não representa o ideal da urna, né? O que tornaria a democracia muito mais diversa. E aí, bora votar? Das mulheres ao primeiro voto. Através de campanhas realizadas pelo TRE e TSE, o Bora Votar despertou a importância dos jovens fazerem parte do processo. Até então, cerca de 15 mil jovens entre 16 e 17 anos estavam aptos a votar. Para essa eleição, quase 41 mil eleitores dessa faixa etária irão às urnas, um aumento significativo, comemorado pelo Tribunal Regional Eleitoral. O jovem, ele tem interesse no processo político. E a Justiça Eleitoral fez essa provocação, eles atenderam o chamado e tivemos um incremento no número de eleitores menores de 18 anos. Além das campanhas, o cotidiano das famílias nos últimos anos tem a política mais presente, seja nas conversas em casa, na escola, grupos de WhatsApp e redes sociais. E segundo Roberto, isso também foi um fator determinante nesse crescimento. A política passou a ser pauta do dia a dia, né? A política não é um tema que você precisa aprender, né? Ela é vivenciada no dia a dia. E, obviamente, que nos últimos tempos isso foi muito polarizado e isso faz com que o interesse do jovem desperte cada vez mais, né? E a gente espera que esses jovens tenham consciência a respeito disso, né? Os dados são do Tribunal Superior Eleitoral para as eleições de 2024. O perfil mostra ainda que o maior número de eleitores tem entre 45 e 59 anos. Agora, em relação ao grau de instrução, a maioria tem ensino médio completo, representando 26,73% do total, e apenas 1,15% são analfabetos. E um dado interessante para essa eleição: 1.036 transgêneros, travestis e transexuais usarão o nome social na hora de exercer o seu direito ao voto. Ainda que seja pouco, mas é uma ideia de reconhecimento da pauta, né? Santa Catarina é um estado que ainda apresenta muitos índices de violência contra as pessoas trans, não só Santa Catarina, mas no Brasil de todo recorte, né? E a pessoa ter as condições de, num processo eleitoral, se denominar da forma que bem lhe cabe, e isso fazer de forma republicana e registro oficial nos órgãos da Justiça Eleitoral, representa muito para essas pessoas. A pesquisa também mostra que apenas 3 municípios de Santa Catarina, que têm mais de 200 mil habitantes, podem ter segundo turno para prefeito: Joinville, Florianópolis e Blumenau. O município de São José, na Grande Florianópolis, é o 4º da lista em número de eleitores. Embora, de acordo com o censo de 2022, tenham mais de 270 mil habitantes. Apenas 191.370 pessoas estão aptas a votar. Isso prejudica porque essa pessoa que mora, exerce as atividades no município, utiliza a política pública, deixará de ter a sua opção ao local onde mora, né? Justamente por não ter transferido. Então isso dá um déficit muito grande no eleitorado nos municípios, em virtude de ter sempre pessoas de passagem, né? E é curioso porque é um enorme município, o município de São José, e não corresponde com relação aos seus eleitores, né? A propaganda eleitoral começa nesta sexta-feira, 16 de agosto, e vai até dia 5 de outubro. As eleições este ano serão no dia 6 de outubro, e nas cidades que tiverem segundo turno, será no dia 27. Mas, mesmo faltando pouco mais de um mês para as eleições, o TRE pede a atenção do eleitor. Que o eleitor faça uma pesquisa,
relembre qual é o número do seu título, onde está o seu título e, se possível, baixe a ferramenta chamada e-título. Lá tem todas as informações do seu documento. Isso vai facilitar bastante na hora da votação. Uma novidade para 2024 é que ele poderá ser habilitado pelo mesário, não só apenas pelo número do seu título eleitoral, mas também pelo CPF, o que vai, com certeza, colaborar para agilizar o processo. Está começando a campanha eleitoral, Roberto. O que nós temos que ver agora é exatamente o ponto que interessa ao eleitor. Qual é o ponto que interessa ao eleitor? Ter candidaturas, saber exatamente em quem vai votar e quem é este indivíduo ou quem é esta mulher. Quem são as pessoas que são os seus candidatos? O que eles pretendem? As propostas dele? Quem é esta pessoa na vida civil? Quem é essa pessoa? O que ela fez, o que ela deixou de fazer, é um cumpridor de promessas ou é mais uma daquelas pessoas que vendem facilidades aos ventos? Não é. Achar um candidato é importante e, principalmente, daqui a 4 anos, lembrar em quem votou para vereador, em quem votou para prefeito, que é um problema de amnésia eleitoral que nós temos nesse país, que é triste, né? Se eu perguntar agora para as pessoas em quem você votou para deputado estadual, deputado federal, senador, governador, a maioria não sabe. E a eleição aconteceu há menos de 2 anos. Obrigado, Roberto. Depois do intervalo, você vai ver com a gente